Tem dias que a vida parece um esforço sem fim. Acordar já é um pequeno milagre. Levantar da cama parece carregar o mundo nas costas. Você coloca o coração em tudo, se empenha ao máximo nos seus projetos, dá o melhor nos relacionamentos, sonha grande, faz planos, mas tudo parece travado, como se estivesse empurrando um peso gigante morro acima, e por mais que você se esforce, ele insiste em escorregar, em resistir, em pesar ainda mais. E o pior, quanto mais você tenta controlar tudo, mais você se sente fora do eixo. Agora respira fundo por um instante e me responde com sinceridade. E se o problema não for a montanha, nem o peso? E se for a maneira como você está lidando com isso tudo? Existe uma ideia que no início pode soar estranha, até absurda. Uma daquelas que a gente rejeita logo de cara, porque a mente acostumada com o esforço não entende, mas que quando é realmente compreendida, muda tudo de lugar. Essa ideia é simples e poderosa. Quando você para de se importar tanto, as coisas começam a fluir. Não, isso não é sobre abandonar seus sonhos, nem cruzar os braços esperando milagres. Não é apatia, é algo muito mais profundo. É sobre soltar a carga invisível que te trava. É sobre abrir mão do controle obsessivo que só te gera ansiedade. É aprender a confiar em algo maior do que sua força bruta, sua clareza, sua intenção, sua presença. A maioria de nós vive em constante luta, tentando provar o próprio valor, tentando conquistar reconhecimento, tentando controlar cada passo do caminho. Só que, nesse processo, vamos ficando exaustos, duvidando de nós mesmos e, aos poucos, perdendo a alegria de viver. E é aí que nasce a grande virada. Quando você entende que não precisa mais empurrar com tanta raiva, tanto medo, tanto desespero. Quando você aprende a ajustar suas velas em vez de lutar contra a corrente. Você já parou para pensar em quantas coisas lindas deixou de fazer por medo do que os outros iam pensar? Quantas decisões deixou de tomar só porque sua mente começou a gritar: e se não der certo? E se parecer ridículo? E se rirem de mim? Esse é o primeiro peso que precisamos largar: o medo da crítica. O julgamento dos outros virou uma prisão invisível para muita gente. É como se estivéssemos no palco da vida, esperando a aprovação da plateia para dar o próximo passo. Mas o papel principal não é da plateia, é seu. A chave para essa prisão não está em agradar mais, nem em provar que você é bom. Está em uma decisão poderosa: parar de se importar com o que dizem, com o que pensam, com o que esperam. Isso não significa se tornar uma pessoa arrogante que não ouve ninguém. Significa confiar tanto no seu caminho que as opiniões externas se tornam ruídos distantes. Você não precisa brigar com ninguém, apenas seguir com firmeza na direção daquilo que faz seu coração vibrar. Quando você para de mendigar aprovação, algo mágico acontece. Sua energia retorna. Você se sente inteiro. Você se sente livre. E agora, com essa liberdade renovada, quero te convidar a refletir. Você está pronto para soltar essa primeira rocha? Aquela que pesa não pelo tamanho, mas pela expectativa de agradar o mundo todo. Se sim, me responde com o coração. Posso seguir para o próximo bloco com você? Porque o que vem agora pode transformar profundamente a maneira como você encara seus próprios erros e fracassos. Depois que você solta o peso de tentar agradar o mundo, algo começa a se movimentar dentro de você. Mas ainda tem outro inimigo, mais silencioso, mais traiçoeiro, que continua ali te prendendo, mesmo que você já não dê tanta importância à opinião dos outros. E esse inimigo não vem de fora, ele nasce dentro da sua própria mente, no exato instante em que as coisas não saem como você planejou. Sabe aquele projeto que não deu certo? Aquela tentativa que virou motivo de vergonha, aquele momento em que você se esforçou tanto e mesmo assim fracassou? O problema não foi o erro em si, foi o apego emocional ao fracasso. É ele que te arrasta para baixo, que te prende no passado, que sussurra que você não é capaz. Só que, quem foi que disse que errar é o fim? Olha ao seu redor.
Toda pessoa que você admira, toda conquista que você sonha em alcançar, nasceu de uma série de tentativas. E sim, muitas delas falharam no início. A verdade é que quem chega mais longe não é quem acerta sempre. É quem para de dramatizar o erro. É quem encara cada tombo como um simples recalculando rota. Você já viu o GPS do carro te xingar quando você erra uma rua? Ele não grita, não te humilha, não te bloqueia. Ele apenas redesenha o caminho com tranquilidade. E a vida quer te ensinar exatamente isso. O fracasso é apenas uma curva no trajeto. Não é o fim da estrada. Mas por que a gente sofre tanto quando algo dá errado? Porque nos ensinaram a colocar nossa identidade no resultado. Se eu falhei, é porque eu sou um fracasso. Só que isso é uma mentira cruel. Você não é o erro. Você é aquele que está tentando, se movendo, criando. A cada vez que você se desapega da dor de ter errado, você libera uma quantidade absurda de energia, porque enquanto está ali preso, tentando entender por que não funcionou, você deixa de dar o próximo passo. E a única coisa que o fracasso realmente quer de você é isso, que você levante e siga, sem culpa, sem vergonha, sem drama. Você já percebeu como o tempo é gentil com quem insiste? Aquela ideia que parecia loucura, de repente, vira inovação. Aquele projeto que parecia morto, encontra uma nova forma de nascer. Aquelas palavras que ninguém entendeu no início se tornam sabedoria tempos depois. O mundo respeita quem não desiste do próprio caminho, mesmo quando ele muda de direção. E aqui vem mais uma pedra que precisa ser solta: a obsessão com o plano perfeito. Aquele roteiro mental que você criou e decidiu que era a única maneira certa de dar certo. Quando algo foge desse script, você entra em pânico. Mas será que não é justamente aí que mora a mágica? A natureza já te dá essa lição todo dia. O rio, por exemplo, não briga com a montanha. Ele a contorna. Ele não se revolta porque o caminho está bloqueado. Ele encontra outro jeito. Ele não esquece o oceano, o destino. Mas ele aceita que a estrada até lá pode ter curvas que ele não previu. Você também pode ser assim, firme no seu propósito, mas leve no caminho. Quando você solta a ideia fixa de como as coisas deveriam acontecer, você se abre para como elas podem acontecer. E geralmente elas vêm de um jeito melhor do que o que você imaginou. Por isso, nesse ponto da nossa conversa, eu quero te convidar a fazer algo simples e poderoso. Olhe para o seu plano, respira fundo, e se ele estiver desmoronando, tudo bem, solte. Refaça, caminhe de outro jeito. A sua missão é chegar, não controlar cada curva da estrada. E se essa mensagem estiver fazendo sentido para você até aqui, se está te tocando de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo: eu estou ajustando minhas velas. Escreve isso para ancorar esse momento na sua mente. E se puder, compartilha. O que você aprendeu até aqui? Qual foi a parte que mais te tocou? E se você ainda não faz parte desse espaço, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de transformação com verdade, sem fórmulas mágicas, mas com muita alma. E cada vídeo é um convite para você se tornar ainda mais dono da sua jornada. Chega um ponto da caminhada em que você entende: a vida não é sobre colecionar palmas, e sim sobre cultivar presença. Já reparou como muitos estão sempre tentando ser notados, buscando curtidas, elogios, validação externa para cada pequena coisa que fazem? Mas o que acontece quando tudo isso some? Quando ninguém aplaude, ninguém nota, ninguém responde? Se o seu valor depende do retorno imediato, você vai viver preso numa montanha-russa emocional. Um dia se sente incrível, no outro duvida até de levantar da cama. Só que tem um segredo antigo, quase esquecido, que precisa ser resgatado. O verdadeiro mestre não age pelo resultado, ele age pela maestria. Imagine um escultor moldando uma peça com as próprias mãos. Ele está ali, silencioso, concentrado, não porque alguém está assistindo, mas porque aquilo é o que dá sentido à sua alma. Ele não esculpe por aplausos.
Ele esculpe porque cada movimento o transforma por dentro. Essa é a filosofia que pode te libertar da ansiedade. Quando você para de se importar com o deu certo ou não deu certo e começa a se importar com eu dei o meu melhor agora, tudo muda. Você sai da obsessão por retorno imediato e entra no campo da excelência diária. E isso, meu amigo, minha amiga, é poder de verdade. A ansiedade muitas vezes nasce da necessidade de controlar o tempo. A gente planta uma semente hoje e já quer a árvore frutífera amanhã. Só que a natureza ensina outra coisa. A colheita é consequência. Nunca é cobrança. Seu papel não é forçar o fruto a nascer, é cuidar da terra, da água, da luz, é zelar pelo processo. E aqui está um ponto que transforma tudo. Quando você ama o que faz, quando se entrega com verdade, quando dá o seu melhor mesmo que ninguém veja, a vida vê, a vida recompensa, não no tempo do relógio, mas no tempo da maturidade. Você quer ser alguém grande? Então comece agindo com grandeza agora, nas pequenas tarefas. Faça o que tem que ser feito com dignidade, com capricho, com alma, porque esse é o tipo de energia que não passa despercebida no universo. E agora vem uma revelação que pode doer um pouco, mas precisa ser dita. O que rouba a sua força não é a dificuldade, é o hábito invisível de reclamar. Toda vez que você se prende ao que está ruim, toda vez que comenta de novo aquela injustiça, toda vez que foca no que não tem, você está jogando fora a energia que poderia estar sendo usada para criar o que deseja. Você é poderoso, muito mais do que imagina. Mas esse poder precisa de direção. Ele não pode ficar sendo esvaziado pelos buracos da queixa, da fofoca, da comparação. Cada segundo que você gasta falando mal do tempo, do governo, do colega, da vida, é um segundo a menos construindo o seu próprio império interior. Pare agora e pense, o que você anda alimentando com a sua atenção? Porque a sua atenção é como sol e água. Onde você coloca foco, aquilo cresce. Se você rega a dúvida, ela vira uma floresta. Se você rega o propósito, ele floresce. E é por isso que hoje, mais do que nunca, você precisa fazer uma escolha clara. Deixar de lado a reclamação, o negativismo, o papel de vítima. E assumir o seu lugar de criador consciente da sua realidade. Isso não significa ignorar o que é difícil. Significa escolher o que merece o seu palco interno. A vida é cheia de ruídos, mas você pode decidir o que vira música dentro de você. E agora, com tudo que já falamos até aqui, eu quero te convidar a algo especial. Se esse conteúdo mexeu com você, se em algum momento você se viu nesse espelho, se sentiu sua alma acender mesmo que só um pouquinho, se inscreve no canal agora. Mas faz isso não como um gesto qualquer, mas como um voto interno. Um voto de que você está comprometido com a sua evolução. Um voto de que você vai escolher a maestria acima da pressa. E mais, me conta aqui nos comentários, qual foi a sua maior rocha até aqui? Qual foi a crítica, o erro, o plano frustrado ou a necessidade de reconhecimento que mais pesou? E o que você escolhe soltar hoje? Divide comigo a sua história. Porque quando a gente compartilha nossos aprendizados, a gente fortalece o caminho não só para nós, mas para quem ainda está tentando encontrar o próprio passo. E se você conhece alguém que está empurrando uma rocha pesada demais, encaminha esse vídeo para ela. Pode ser que seja exatamente essa mensagem que ela está precisando para enxergar que existe outra forma de viver, com mais leveza, mais verdade e mais poder. Existe um ponto da caminhada em que você não apenas solta o peso, você olha para ele com gratidão. Parece loucura, né? Como assim agradecer o obstáculo, a dor, o que deu errado? Mas é exatamente aqui que mora a grande virada de chave. Porque o que antes te feria, agora te forja. Você já parou para pensar que o que mais te machucou na vida talvez tenha sido o que mais te transformou? Que aquela queda doeu, mas te despertou? Que aquela decepção te ensinou a se escolher?
Que aquela perda te mostrou o valor da presença? O que você chama de tragédia pode ser, com o tempo, revelado como um presente disfarçado. E não é frase de efeito, é realidade profunda. Um diamante nada mais é do que carbono que suportou pressão extrema. A pressão não é o inimigo, ela é o processo. Sem ela, o brilho nunca viria. E é isso que poucos percebem. Quando você para de resistir ao que está acontecendo e começa a dançar com a vida, tudo muda. Você deixa de se sentir perseguido pelo destino e passa a se sentir guiado por ele. Você para de pedir uma vida mais fácil e começa a desejar uma alma mais forte. Você para de fugir da dor e começa a se perguntar: o que essa dor quer me mostrar? Esse é o verdadeiro segredo da alquimia da alma. Não é fugir dos desafios, é transformá-los em combustível. É pegar o que o mundo te entrega e fazer disso degrau, ferramenta, impulso. E quando você começa a fazer isso com constância, com consciência, com fé, você se torna imbatível. Não porque não sente mais dor, mas porque aprendeu a usar a dor como ponte. É por isso que parar de se importar com o julgamento, com o fracasso, com o plano perfeito, com o aplauso, com o negativo, não é desistir. É uma rendição consciente a um poder muito maior. É confiar que tem algo dentro de você que sabe o caminho. E que quando você tira o peso da dúvida, da cobrança, da rigidez, esse caminho se revela. A pergunta que fica é: quem você escolhe ser a partir de agora? O guerreiro cansado que ainda tenta mover a rocha no braço? Ou o mestre que entendeu que a rocha pode ser parte da escada? Você tem o poder de escolher. Pode continuar se consumindo com o que os outros vão pensar. Pode continuar repetindo histórias antigas sobre fracasso. Pode continuar se apegando a um plano que já não faz sentido. Pode seguir mendigando validação em cada passo. Ou pode soltar, respirar e caminhar leve, mas inteiro. Soltar não é abandono. Soltar é confiança, é presença, é fé. E agora que você já ouviu tudo isso, quero te fazer um último convite. Escolha uma rocha para soltar hoje. Não precisa ser tudo, mas escolhe uma. Aquela que está mais te travando. Pode ser o medo do julgamento, a dor de uma rejeição, a necessidade de ter tudo sob controle, a reclamação constante que já virou hábito. Escolhe uma e solta. Talvez você sinta um vazio no começo, mas depois vem a leveza, a clareza, a força. E se essa mensagem tocou teu coração, se você sentiu algo acender aí dentro, então deixe sua história aqui nos comentários. Conta pra mim o que você está escolhendo soltar e o que você deseja, com todo o seu ser, viver no lugar disso. Essa partilha não é só importante para você. Ela pode iluminar o caminho de alguém que está lendo, que está em silêncio, que está tentando encontrar esperança. E se por acaso esse conteúdo fez sentido, inscreva-se no canal O Caminho da Riqueza. Mas não porque é o que todo mundo faz. Se inscreve como quem assume um compromisso consigo mesmo. Um passo de fé, um pacto silencioso com a própria grandeza. A gente ainda vai caminhar muito junto. Porque essa jornada de soltar rochas é só o começo. Ainda vamos falar sobre como construir um novo caminho, como lidar com o medo quando ele bater na porta, como ativar sua fé prática, diária, real. Agora respira fundo, fecha os olhos por um instante e sente. Você não é mais o mesmo de quando começou este vídeo. Você está mais leve, mais desperto, mais pronto. Agora vai. Solte a sua rocha, abrace o fluxo e torne-se o mestre da sua própria vida.